A gente pode combinar aqui de todo mundo parar de ser tão perfeccionista, porque eu acho que já chega, sabe? Tipo, eu acho que realmente não faz mais o menor cabimento a gente continuar vivendo esse ciclo. E de fato é algo que eu acho que realmente já saiu de moda, flopou totalmente. Antes de qualquer coisa, bem-vindos ao meu quarto. Porque eu não sei se isso é algo que atravessa mais profundamente nós, virginianos, ou se é um problema que a gente está vivendo em escala global. Porque eu não sei vocês, mas eu vivo constantemente com o sentimento de poder ter feito diferente ou ter feito mais do que eu poderia. E muitas dessas vezes esse sentimento ele floresce sem nem eu mesmo ter iniciado essa coisa, essa tarefa que eu quero fazer. Antes mesmo de eu me permitir viver a frustração orgânica da vida, eu já acabo me afundando em frustração pela simples possibilidade de dar tudo errado, de o que eu estiver fazendo ficar uma grande merda. Então, assim, problema social ou internação psiquiátrica? Fica aí o questionamento. E isso é algo que, de fato, vem me entristecendo realmente, e foi talvez um dos maiores motivos que me fizeram gravar esse vídeo aqui e começar esse canal, depois de tanto tempo com medo e procrastinando essas ideias. Mas já faz um tempo que eu venho observando pessoas à minha volta, meus amigos, minha família, pessoas aleatórias mesmo. Pessoas essas que falam sobre suas ideias, seus pensamentos, suas aspirações e sonhos, e eu fico gag. Porque elas simplesmente não começam. Elas pegam todo esse acúmulo de ideias e jogam para um espaço mental onde lentamente as coisas vão se dissipando e evaporando e perdendo estrutura, sabe? Em resumo, as pessoas estão basicamente deixando de jogar suas ideias para o mundo, deixando de explorar de fato a própria experiência de criação humana por simples frustração e medo de alguma forma estar perdendo tempo, sabe? Porque já pensou aqui de fato em quantos artistas estamos perdendo, em quantas músicas a gente nunca vai escutar, em quantos filmes incríveis e livros maravilhosos a gente nunca vai ler e nunca vai assistir, pelo mero e triste fato de que pessoas absurdamente talentosas e transbordando sentimentos de fato simplesmente não tiveram coragem suficiente de se expressar. Pois então, já fica aqui a dica, exclusivamente para os meus amigos que estão escutando: comecem, façam, joguem suas ideias no mundo, porque eu acho que tanto eu, tanto todos nós, a gente tá precisando, sabe? Principalmente de pessoas mais autênticas e que usam de fato as próprias experiências humanas como arte, como expressão. Por favor, joguem suas ideias no mundo. E eu entendo perfeitamente que não é algo simples de fazer e não é um processo fácil de fato, até porque é um processo que varia muito de pessoa para pessoa e existem diversas formas de trabalhar isso em si mesmo e de resolver esse problema. Até porque eu mesmo venho há anos buscando lidar da melhor forma com esse problema que me afogou profundamente por muito tempo. Principalmente porque eu fui uma criança e já tive um canal no YouTube. Eu fui uma criança extremamente expressiva, meio doida e que fazia as coisas sem pensar demais assim. Ai. Mas assim como acontece com muita gente ao longo da vida e dos problemas e de problemas escolares e exclusão, início da vida adulta, a gente vai acabando reprimindo muito dessas coisas e deixando de lado muito de quem a gente é para assumir novas personalidades, o que é meio que inevitável ao longo do processo da vida, mas ao mesmo tempo a gente precisa aprender sutilmente como resgatar esses pedaços soltos de nós para conseguir realmente se expressar no mundo, não só no sentido artístico, mas no sentido de vida no geral, sabe? A gente necessita da expressão, a gente necessita
expor esses sentimentos de alguma forma, seja fazendo arte ou simplesmente se comunicando, falando, sabe? E a boa notícia é que a gente consegue fazer isso, é que a gente consegue resgatar e encontrar esse caminho de volta para nós mesmos e para a nossa essência natural de expressão. E é como eu falei, não é uma tarefa fácil e não funciona da mesma forma para todo mundo, sabe? Cada um tem a sua história, cada um tem os seus problemas e limitações específicas, e cada pessoa vai encontrar um jeito específico de conseguir atuar novamente nesses lugares que antes parecia fácil de se colocar e de falar e de comunicar e de fazer arte. Hoje em dia talvez soe um pouco mais complexo demais, mas de algum jeito, com calma, paciência, respirando, isso dá certo. Eu juro que dá. Não existe de fato um padrão e nenhum único caminho, mas todos esses caminhos partem de um lugar em comum, que é o erro, a falha, o mal feito. E é absolutamente impossível, incabível, vencer o perfeccionismo sem antes fazer as pazes com o fato de que tudo mesmo, é imperfeito. Mesmo aquilo que soa mais geométrico, o coeso possível, silenciosamente é imperfeito ou em algum momento foi só um projeto, um rabisco, uma anotação. Absolutamente tudo é fruto do erro. Eu acho que um primeiro passo, de fato, para a gente começar a encontrar de novo essa forma de se expressar com mais facilidade é, de fato, aprender a errar e falhar com maestria, sabe? Tipo, se orgulhar de estar tentando, de estar falhando, de estar fazendo errado, porque de algum modo você precisa pintar da pior forma, cantar da pior forma, cozinhar da pior forma, porque é através realmente desse acúmulo de experiências erráticas que a gente vai conseguir de fato fazer um estudo profundo de si mesmo e do que a gente pode ou não mudar, ou deveria ou não mudar e lapidar melhor, entende? É impossível, é humanamente impossível a gente conseguir melhorar alguma coisa ou encontrar, entre aspas, a melhor versão disso, se a gente não se permite primeiro ficar de cara com as piores versões disso. E eu falo em todos os sentidos, em projetos, em novas ideias, novos lugares que você quer frequentar, novos rumos, novos caminhos que você quer seguir. E eu acho que muita gente tem, de fato, medo de se abrir ao erro e de falhar realmente, por achar que estão começando de alguma forma muito tarde, já que o normal é uma criança, sei lá, por exemplo, fazer isso e todo mundo aplaudir, mas ser um adulto e fazer isso é incabível. É, meu Deus, um crime, né? Me poupe. Nem todo mundo teve a chance ou até mesmo a vontade realmente de se expressar de formas específicas quando criança. E isso naturalmente pode aflorar ao longo de toda a nossa vida, sabe? Não existe um momento específico onde você vai determinar que você tem como habilidade ou como hobby. Isso é algo que definitivamente floresce desde quando você nasce até quando você morre, sabe? Então todos os dias a gente pode realmente se permitir a viver um hobby novo, tentar uma habilidade nova. E é necessário a gente entender que por mais que, sei lá, a gente tenha 80 anos e a gente for fazer uma coisa pela primeira vez, essa coisa vai soar como um bebê fazendo. A gente precisa lidar com esse fato. E pra mim, isso é a coisa mais linda de se ser humano, porque eu acho que é o que de fato nos aproxima realmente da ideia de que idade é simplesmente um número, mas nós, por natureza, somos infinitamente jovens, sabe? E eu garanto que absolutamente todo mundo nesse planeta já passou por esse momento e essa confusão, essa insuficiência e autossabotagem é algo praticamente impossível de passar ileso. Assim como eu garanto também que absolutamente todas as pessoas que você é fã, que você admira pelo talento, por serem altamente profissionais e talentosas como você pensa, um dia eles precisaram falhar com destreza e coragem. E seguem falhando, vão sempre seguir falhando.
Porque você precisa entender que esse, de fato, é o nosso maior triunfo. A imperfeição é o que nos dá humanidade. É o que realmente nos aproxima do divino em si, independente do que você interprete como divino, sabe? E eu acredito também que, pelo motivo de muitas religiões girarem em torno dessa ideia de um Deus perfeito e que faz tudo perfeito desde sempre, acabou pressionando a gente, esmagando a gente contra a parede nessa teoria doida de jornada e busca incessante e violenta por perfeição e excelência. Mas o que é até irônico, porque se automaticamente todos nós somos humanamente imperfeitos e Deus nos criou, logo, automaticamente ele é imperfeito também. Entende o parâmetro disso? Só alguns exemplos de artistas que eu sou muito fã e que eu acho que comprovam muito bem tudo isso que eu falei aqui. A Clairo, a Mitski, Lana Del Rey, Tyler, The Creator, e por aí vai, muitos artistas. Eu acho que é muito exclusivo a artistas que não passaram realmente por esse processo mais caseiro da coisa, mais experimental realmente. E se a gente para observar a vida e a trajetória dessas pessoas, a gente percebe que, por mais que às vezes não pareça, a gente tá no caminho certo, você tá no caminho certo. Porque o processo de cada um deles foi preenchido desde sempre por muito teste, por quedas, frustrações, recomeços, desânimo, bloqueio criativo. Até porque muitos desses artistas começaram a carreira mas um pouco mais velhos em si, com a mente mais amadurecida lá pelos 27, 30, 40 anos. Isso acontece muito mesmo. E você aí surtando por ter 18, 20 anos e ainda não ter alcançado a maestria e surtando porque a sua primeira experiência deu errado. Sério. Você tá louco? Você tá maluco? Sério, tá na hora de acordar pra vida e começar a ser só um pouquinho. Eu sei que é difícil, mas tenta ser só um pouquinho mais gentil consigo mesmo. Eu sei que dá. Eu entendo perfeitamente como é, até porque eu vivo constantemente desse jeito. Eu desacredito constantemente de mim mesmo e eu me coloco pra baixo. E eu tô quase o tempo todo achando que tudo que eu faço tá errado, não tá direito, não tá certo o suficiente. Então vamos entender de uma vez por todas aqui que cada pessoa tem a própria história, trajetória e ritmo. E a vida, a arte e toda essa coisa funciona de formas muito específicas para cada um. Vamos respirar e aprender a observar todo esse processo único da nossa própria vida, porque não tem de fato como a gente se embasar na trajetória de outras pessoas. Porque a sua trajetória, a sua vida, por mais que você às vezes não acredite, ela é linda, ela é incrível, ela é valiosa, exatamente do jeito que é. Basta você aceitar isso logo. Então se permita errar, rabiscar, experienciar isso tudo e depois você vai melhorando, você vai lapidando, você vai entendendo tudo isso, sabe? E eu tenho certeza absoluta que você que tá me ouvindo é um grande artista. Você já é. Talvez você só não esteja ambientado ainda o suficiente, ou não acredite o suficiente ainda em si mesmo, mas você é. Eu prometo. Se permita mostrar isso a si mesmo pouco a pouco. E a única forma de mostrar isso a si mesmo é tentando. Então, não tem o que fazer, sabe? A gente tem que tentar e é isso. E nunca desanimar de primeira, porque se tem uma coisa que eu tenho certeza é que de primeira não vai sair perfeito, nem de segunda, nem de terceira. Às vezes vai começar a dar uma melhorada na quinta, mas eu acho que de alguma forma a gente nunca vai conseguir fazer nada de fato perfeito, sabe? Isso não existe. E o vídeo todo, eu acho que eu exalto muito o aspecto artístico disso tudo, do perfeccionismo artístico, mas eu acho que de alguma forma se aplica em qualquer ação que você vá tomar na sua vida. Se organize, se planeje da forma que preferir, mas não deixe também de se mover com liberdade, sabe? De se mover de forma mais leve através da vida, de forma fluida, de forma mutável. Porque eu acredito que o primeiro movimento, a primeira movimentação que a gente faz sobre tudo, é de fato a movimentação mais perfeita possível, porque a gente está entregando o máximo de
genuidade, o máximo de clareza sobre a nossa própria alma, espírito, sobre a forma que a gente de fato se sente e quer se mostrar, sabe? A primeira tentativa, por mais que soe muito errada, muito rabiscada, acaba que sendo talvez a tentativa mais perfeita possível, porque ela deixa muito evidente como você realmente se sente, sem os filtros ilusórios do perfeccionismo. Eu juro que não existe absolutamente nada mais perfeito do que isso. Não existe absolutamente nada mais lindo do que ser exatamente quem você é. Bem, é isso. E eu tô feliz que, mesmo depois de muito tempo procrastinando esse canal e esse vídeo e essas ideias, eu consegui gravar. Eu acho que rolou. E eu espero que esse vídeo tenha tocado algum de vocês de alguma forma e permitido enxergar as coisas por um outro ângulo, de uma nova percepção. E não deixa de fazer, não. Real, porque às vezes essa ideia, esse projeto, esse movimento que você acha que tá tão errado, que tá tão feio, seja exatamente o movimento que vai inspirar várias outras pessoas e talvez o movimento que vá mudar toda a sua vida. E permitir com que outras pessoas continuem sonhando e acreditando e criando, sabe? Te espero no próximo vídeo. E é isso. Te amo.